Naquela madrugada fria de junho de 1924, em Porto Alegre, um jovem capitão de olhos fundos se debruça sobre um mapa iluminado por uma única lâmpada amarelada. Do lado de fora, o quartel parece dormir. Mas ele sabe, em poucas horas, ou estará à frente de uma revolta que pode incendiar o país, ou será apenas mais um nome riscado dos registros do Exército, esmagado por um regime que não tolera dúvidas. O relógio marca 3h18. Ele tem menos de 3 horas para decidir se assina a sentença de morte de sua própria carreira. E talvez de sua própria vida. Esse capitão se chama Luiz Carlos Prestes. Daqui a alguns anos, o Brasil o chamará de Cavaleiro da Esperança. Mas naquele momento, ele ainda é apenas o filho magro de uma família arruinada, tentando resolver a equação impossível entre obediência e rebelião. Para entender como esse menino tímido se transforma no líder militar mais perseguido da República, é preciso voltar ao começo, muito antes dos mapas, das estratégias e dos manifestos revolucionários. Porto Alegre, final do século XIX. O país acabou de abolir a escravidão, a República é recém-nascida, as ruas são de barro e cheiro de lenha queimada. Na casa modesta da família Prestes, um oficial do Exército, Antônio, volta para casa tossindo forte, manchas de sangue no lenço branco. Luiz, ainda criança, observa em silêncio. Ele não entende de política, de febre amarela ou de crise econômica, mas entende uma coisa. O pai, aquele homem alto em uniforme, está desaparecendo um pouco a cada dia. Quando Antônio morre, em 1908, não é apenas um pai que se vai. É o sustento, a proteção, o futuro previsível. A viúva, Leocádia, espanhola, professora, se vê com filhos pequenos e dívidas que parecem maiores do que o mundo. A cena é quase cinematográfica. Um caixão simples, poucos amigos, nenhum discurso oficial. O exército, ao qual Antônio dedicou a vida, oferece homenagens formais, mas não resolve o drama real de quem fica. Luiz, ainda menino, grava essa contradição. A grandiosidade das palavras. O vazio da ajuda concreta. A ferida fica ali, silenciosa. Um dia, ela vai cobrar a conta. Leocádia toma uma decisão dura. A família precisa se mudar. Recomeçar, sobreviver. A trajetória dos Prestes passa por pensões baratas, quartos alugados, mudanças sucessivas. Luiz cresce entre livros usados, móveis velhos e contas atrasadas. Enquanto outros meninos correm na rua, ele se debruça sobre cadernos, fascinado por números, linhas retas, ângulos perfeitos. A matemática oferece algo que a vida nunca deu: lógica, previsibilidade, justiça. 2 mais 2 são sempre 4, não importa quem você seja. O mundo lá fora é desigual, mas no papel milimetrado tudo pode ser organizado. É essa fome de ordem em meio ao caos que leva Luiz ao caminho óbvio para um filho de militar pobre. A carreira no Exército. Ainda adolescente, ele entra na escola preparatória e de tática de Rio Pardo. Os dias começam antes do nascer do sol. Com frio cortante, botas duras, cotovelos ralados no chão do pátio. A disciplina é brutal, mas Luiz parece se sentir em casa ali. Os gritos dos instrutores, os horários marcados, as missões claras. Tudo isso faz sentido para um garoto que viu o mundo desabar sem aviso. Se houver regras, pensa ele, talvez as tragédias possam ser evitadas. Quando segue para a Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, encontra um país que parece viver outra realidade. Na fachada, a República se apresenta moderna, confiante, conduzida por generais fardados e políticos bem vestidos. Nos jornais, aparecem fotos de bailes, inaugurações, discursos altissonantes. Mas na porta da escola, meninos magros vendem jornais amassados, trabalhadores exaustos descem dos bondes com as mãos calejadas, e sussurros sobre greves e repressão atravessam o ar pesado da capital federal. Entre uma aula de cálculo estrutural e outra de balística, Prestes começa a perceber que algo não fecha na equação da ordem e progresso escrita na bandeira. É no Realengo que surge uma figura que, ao longo dos anos, vai se tornar uma espécie de espelho distorcido de Luiz. Um colega de turma, talentoso, ambicioso, filho de família influente. Eles disputam as melhores notas, o respeito dos instrutores, as primeiras colocações. Um representa o Brasil oficial, pronto para subir degrau por degrau, sem chacoalhar demais as estruturas. O outro vem de baixo, carrega o peso da falta de dinheiro em cada decisão. Nas conversas noturnas, nos dormitórios, a diferença entre os dois vai ficando clara. O colega acredita que o sistema é duro, mas funciona. É questão de saber jogar o jogo.
Luiz, ao contrário, começa a desconfiar que o jogo está viciado desde o início. As notícias do país chegam em pedaços. Um jornal clandestino escondido dentro de um livro de engenharia, um comentário sussurrado. No refeitório, um relato de um sargento que serviu no norte e viu sertanejos famintos enfrentando tropas da República. A leitura de autores como Euclides da Cunha abre uma fresta no mundo de equações e pontes. Os miseráveis do sertão, os jagunços, os colonos abandonados, tudo isso ecoa na memória do menino que viu a própria mãe contar. Moedas para pagar o aluguel. A República, que prometia ser o governo dos cidadãos livres, parece se sustentar sobre ombros invisíveis. Enquanto isso, fora dos muros da escola, a política ferve. A chamada República Velha vive sob o pacto do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais se revezam no poder, manipulando eleições, com coronéis, fraudes descaradas, compra de votos. Nas mesas de oficiais, fala-se em estabilidade. Nos corredores dos quartéis, entre os tenentes jovens, a palavra é outra: vergonha. Luiz está entre eles. Ele não é ainda comunista, nem mesmo tem uma ideologia sólida. O que ele tem é indignação. E a convicção quase matemática de que um sistema que perpetua tanta desigualdade está condenado a ruir. Em 1922, a crise explode. O presidente Arthur Bernardes assume em meio a suspeitas de fraudes, cartas falsificadas, ataques à honra do exército. Entre os jovens oficiais, fermenta a ideia de um levante. O forte de Copacabana, no Rio, se torna o epicentro de uma conspiração audaciosa. Um punhado de tenentes dispostos a desafiar o governo. Luiz, no entanto, está longe dali, servindo no Rio Grande do Sul. Chega até ele, atrasado, o eco da rebelião. Ele acompanha à distância a marcha desesperada dos 18 do Forte pela Avenida Atlântica, enfrentando tropas inteiras, até caírem quase todos mortos na areia. O país se espanta com a imagem de oficiais atirando contra o próprio exército. Para muitos, são traidores. Para outros, mártires. Para Prestes, a sensação é ainda pior: impotência. No quartel, os colegas cochicham. Se você estivesse lá, teria ido com eles? O amigo rival não hesita. Obedeceria às ordens, ficaria com o governo? Carreira, estabilidade, respeito. Para ele, o preço da rebelião é alto demais. Luiz, porém, fica em silêncio. Ele sente que está diante de uma bifurcação que ainda não consegue atravessar. Recusar-se a aderir ao levante de 1922 lhe garante o posto, o salário, a progressão. Mas a imagem dos corpos caídos na praia não sai de sua cabeça. É como se uma dívida moral tivesse sido contraída naquele momento. E mais cedo ou mais tarde, teria de ser paga. Os anos seguintes só aumentam a rachadura entre o que ele é e o que o país exige que ele seja. Como oficial de engenharia, Prestes percorre interiores esquecidos, projetando estradas e pontes que, muitas vezes, não saem do papel. Vê de perto lavradores sem terra, crianças descalças, casas de barro ao lado de casarões de fazendeiros com paredes forradas de fotografias em molduras douradas. A democracia da República Velha se revela, aos olhos do engenheiro militar, como uma maquete mal montada. Bonita de longe, podre nas bases, cada obra interrompida por falta de verba, cada ordem absurda vinda de cima, adiciona uma nova linha à conta da revolta. É nesse cenário que o tenentismo se consolida como um movimento de jovens oficiais inconformados. Não é ainda um programa político claro. É, antes, uma revolta moral. Querem voto secreto, ensino público, fim da corrupção aberta, mais presença do Estado para organizar o país. No Rio Grande do Sul, longe do centro do poder, essa efervescência ganha um tom particular. As fronteiras, a tradição militar forte, a memória das guerras regionais criam um clima propício para conspirações, reuniões discretas em salas emprestadas, discussões acaloradas sobre o futuro do Brasil, manifestos circulando de mão em mão. Luiz, com seu ar contido, sua fala calma e sua reputação de oficial disciplinado e brilhante, se torna uma referência natural nesse meio. O antigo rival de escola, agora também capitão, segue o caminho oposto. Aproxima-se de generais influentes, participa de recepções chiques, aparece em fotos de jornais ao lado de políticos sorridentes. Um dia, reassumem o contato. Já como homens feitos, o encontro num corredor de quartel é carregado de tensão. De um lado, o oficial promissor, que repete os argumentos do governo. O país precisa de ordem, não de aventuras. Do outro, Prestes, com o rosto marcado pelo sol do interior,
falando de miséria, de injustiça, de um povo que nunca foi convidado a tal república. A conversa termina num silêncio pesado, quase uma declaração de guerra. Eles seguem em direções opostas, sabendo que, em algum momento, estarão em lados diferentes da mesma trincheira. O tempo corre. Em 1924, São Paulo entra em chamas com uma nova revolta tenentista. Os canhões trovejam sobre a cidade, aviões lançam bombas improvisadas, civis fogem desesperados. O governo responde com brutalidade, ampliando ainda mais a lista de presos, exilados, perseguidos. O efeito em Porto Alegre é imediato. A pressão aumenta, a janela de oportunidade se estreita. Se os tenentes gaúchos não agirem logo, serão sufocados um a um. O relógio político do Brasil está batendo mais rápido. E para Luiz Carlos Prestes, cada telegrama vindo do Rio parece um lembrete cruel. O tempo está acabando. No interior de um modesto gabinete de oficial, em Porto Alegre, mapas do estado estão estendidos sobre a mesa. Setas desenhadas a lápis indicam possíveis movimentos de tropas, pontos de resistência, depósitos de munição. Prestes calcula distâncias, tempos de marcha, consumo de alimentos. É como projetar uma grande obra de engenharia, mas desta vez, o material são homens, não concreto. Do lado de fora, soldados conversam sobre futebol, cigarro, pequenas fofocas de quartel. Poucos imaginam que, em breve, poderão ser arrastados para uma guerra interna. A informação chega. A inteligência do governo desconfia de algo. Prisões preventivas estão sendo cogitadas. Se esperarem demais, serão desarmados antes de dar o primeiro passo. Numa noite especialmente tensa, o rival reaparece, agora como emissário extraoficial de superiores. Os dois se encaram num escritório abafado, com cheiro de papel e café frio. A mensagem é direta. Desista, ainda dá tempo. Você é respeitado, tem futuro. Não jogue tudo fora por uma causa perdida. A resposta de Prestes não vem em gritos nem gestos grandiosos. Vem numa calma que assusta. Ele descreve, quase como quem resolve um problema matemático, o caminho de um país conduzido por poucos, contra muitos, comprando eleições, reprimindo qualquer contestação. A causa perdida, diz ele, é acreditar que isso pode continuar assim para sempre. O colega sai, irritado, levando consigo a certeza de que, a partir dali, estão oficialmente em campos contrários. E agora voltamos àquela madrugada de 1924. O relógio marca 3h18. O silêncio do quartel é cortado apenas por algum ronco distante. O rangido de uma cama, o estalar da madeira velha. Sobre a mesa de Prestes, além dos mapas, há um documento cuidadosamente dobrado. O esboço de um manifesto, uma declaração de ruptura com o governo, com a República Velha, com tudo aquilo em que, um dia, ele foi educado a acreditar. Se assinar, não haverá retorno. A carreira no exército, o soldo, a segurança da família, tudo isso pode desaparecer com um único ato. Mas se não assinar, os anos de indignação contida, de reflexões silenciosas, de contas feitas em cadernos à luz de lamparina, terão sido apenas um desabafo inútil. Ele olha o papel, olha o relógio, ouve ao longe os primeiros sinais da cidade acordando. Tem poucas horas antes que as ordens de prisão cheguem, antes que alguém bata a porta com um mandado, antes que o futuro seja decidido sem ele. O menino que um dia assistiu ao enterro modesto do pai, o jovem que mediu pontes que nunca foram construídas, o oficial que se recusou a fechar os olhos diante da miséria. Todos eles estão ali, condensados naquele instante. A mão segura a caneta. O traço de tinta começa a correr pelo papel. Lá fora, uma primeira claridade cinzenta anuncia o amanhecer. Em breve, os tiros vão romper o silêncio. E o Brasil, sem saber, estará prestes a conhecer o nome de Luiz Carlos Prestes. Em poucas horas, o homem que naquela madrugada apenas arriscou a própria assinatura vai ouvir o eco dos primeiros tiros cortando o céu de Porto Alegre. Em poucos meses, jornais do Rio vão estampá-lo como o inimigo número 1 da ordem. E em poucos anos, sertanejos que nunca viram um trem na vida vão falar seu nome em voz baixa, como se invocassem um mito. O traço de tinta no papel mal secou. E já não há retorno possível para Luiz Carlos Prestes. O amanhecer de 5 de julho de 1924 chega cinzento, úmido, com o cheiro agridoce de lenha queimando e pólvora que ainda não explodiu. No quartel-general de Porto Alegre, passos apressados ecoam pelos corredores. Ordens curtas, secas, cortam o ar. Municiem as metralhadoras, isolem os acessos. Ninguém entra, ninguém sai.
No meio desse redemoinho, o capitão Prestes parece estranhamente calmo, como se estivesse diante de um problema de engenharia particularmente complexo. Mas há um relógio invisível marcando o ritmo de cada gesto. A inteligência do governo já fareja a conspiração. Reforços federais podem chegar em menos de 48 horas. Se eles não controlarem a cidade antes disso, serão esmagados como uma mancha de tinta apagada do mapa. Do outro lado, em salas iluminadas por lustres caros e por telegramas desesperados, o governo do Rio tenta entender o que está acontecendo no extremo sul. Entre os oficiais chamados às pressas para coordenar a repressão, um nome salta. O ambicioso capitão Gustavo Azevedo, antigo colega de escola de Prestes, agora perfeitamente integrado ao Brasil oficial. Ele observa o relatório com desdém. Um grupo de tenentes exaltados, nada mais, diz. Mas seus olhos, treinados, param num detalhe. O nome de quem lidera a conspiração: Luiz Carlos Prestes. A rivalidade silenciosa dos tempos de Realengo ganhava, enfim, um campo de batalha real. No início, o plano parece funcionar. Os quartéis-chave de Porto Alegre são tomados quase simultaneamente. Sentinelas rendidas, alguns oficiais superiores presos ainda, de pijama, surpresos por verem jovens que, dias antes, lhes batiam continência, agora apontando armas em sua direção. Há tiros esparsos, mas a cidade, condicionada a respeitar a farda, hesita em reagir. Por algumas horas estranhas, Prestes e seus companheiros vivem a vertigem de mandar onde sempre obedeceram. Nos mapas sobre a mesa, as setas traçadas a lápis começam a se transformar em deslocamentos reais de tropas, em ruas fechadas, em pontos estratégicos sob controle rebelde. Só que a realidade não se curva tão fácil ao desenho. A resistência do governo é mais rápida e mais brutal do que os tenentes esperavam. Vêm notícias de São Paulo. Lá também há revolta, bombardeios, combates de rua. A reação federal promete ser esmagadora. Em Porto Alegre, a população assustada se tranca em casa. Comerciantes baixam as portas, e a política, tão exaltada nos manifestos, parece um idioma distante diante do medo concreto de uma bala perdida. O tempo corre. Um telegrama interceptado traz o alerta. Colunas leais ao presidente avançam pelo interior gaúcho e devem cercar a capital em no máximo 2 dias. A matemática é cruel. Com o que tem de munição, de comida, de homens, os rebeldes não resistem a um cerco prolongado. É nesse ponto que Prestes mostra por que não seria apenas mais um nome na longa lista de oficiais rebeldes derrotados. Onde outros enxergam honra na resistência até a morte, ele vê desperdício. Tarde da noite, num salão mal iluminado, os tenentes se amontoam em volta da mesa. A proposta é absurda, quase suicida. Abandonar Porto Alegre, romper o cerco antes que ele se feche e levar a guerra para o interior, para as estradas de terra, para as cidades pequenas onde o governo é mais distante e a geografia mais aliada. Não se trata mais de tomar o poder de um golpe só. Trata-se de transformar a própria existência da rebelião numa ferida aberta no regime. Quando a coluna rebelde deixa Porto Alegre às pressas, na madrugada úmida, não é uma retirada organizada de exército vitorioso. É um misto de fuga e avanço, com caminhões lotados, cavalos exaustos, soldados ainda sem entender exatamente para onde estão indo. À distância, analisando mapas num gabinete confortável, o capitão Gustavo Azevedo vê aquele movimento inesperado e aperta os lábios. Não era assim que as revoltas costumavam terminar. Aqueles homens não se entrincheiravam num forte para morrer gloriosamente. Eles estavam escolhendo a incerteza de um caminho em estrada de chão batido. Ele recebe a ordem que tanto esperava. Perseguir, cercar, aniquilar. Começa então uma caçada que vai muito além do que qualquer um dos dois lados poderia imaginar. Pelo interior do Rio Grande do Sul, sob frio cortante, chuva fina e lama que engole botas e rodas de carroça, a coluna de Prestes avança como um corpo estranho no organismo do país. Em algumas cidades, é recebida com curiosidade. Em outras, com medo. Em poucas, com apoio entusiasmado. Os tenentes falam em voto secreto, em fim do coronelismo, em justiça social. Ideias que, para muitos camponeses, parecem tão distantes quanto a própria capital federal. Ainda assim, a simples visão de soldados desafiando o governo acende uma centelha de esperança em quem sempre foi esmagado em silêncio. Atrás deles, quase sombra sobre sombra, vêm as forças legais. Relatórios detalham cada parada, cada pouso, cada boato sobre o paradeiro de Prestes. O nome do capitão rebelde começa a circular em jornais, relatórios confidenciais,
reuniões de gabinete, Gustavo Azevedo lê esses documentos com atenção obsessiva. A cada vez que chega a uma cidade um dia depois da coluna, a raiva cresce. As marcas da passagem, camas improvisadas, papéis queimados às pressas, cavalos arreados deixados para trás, parecem provocação pessoal. Numa dessas perseguições, numa região de matas fechadas, os dois quase se cruzam. De um lado, a coluna rebelde atravessando um rio raso às pressas. Homens com água até a cintura, fuzis erguidos acima da cabeça. Do outro, a coluna legalista chegando à margem oposta ao amanhecer, encontrando apenas pegadas recentes no barro. Por poucos minutos, talvez menos de uma hora, o reencontro dos antigos colegas é evitado. Mas ambos sentem, ainda que não admitam, que caminham inevitavelmente um na direção do outro. Quando em 1925 os remanescentes da Revolta Paulista conseguem romper o cerco e se juntar aos gaúchos no oeste do Paraná, nasce algo que ninguém havia planejado exatamente daquela forma. A Coluna Miguel Costa Prestes. Não é um exército regular, não é uma guerrilha clássica. É um organismo estranho, móvel, imprevisível, que decide não tomar nenhuma cidade para si, mas atravessar o Brasil como uma lâmina, cortando a carne viva do interior esquecido. A estratégia é tão ousada quanto desesperada. Sobreviver em movimento constante, jamais dar ao inimigo o conforto de um alvo fixo. Espalhar, por onde passar, a ideia de que o poder dos coronéis e dos grandes cafeicultores não é eterno. As cenas que se seguem são de uma força quase cinematográfica. Homens marchando centenas de quilômetros com a sola das botas aberta, alimentando-se de feijão ralo e carne salgada dura como pedra. Crianças correndo para ver a passagem daqueles soldados estranhos que falam de um país diferente. Fazendas ricas sendo obrigadas a fornecer mantimentos sob mira de fuzis. Padres divididos entre o medo do perigo vermelho e a constatação da miséria escancarada nas portas das igrejas. Malária, febre tifoide, desinteria. As doenças atacam com tanto furor quanto as balas inimigas. A cada mês que passa, a coluna é menor em número e maior em mito. Do outro lado, a perseguição assume tons de obsessão nacional. O governo precisa de uma vitória clara, um troféu para exibir aos aliados internacionais e à elite cafeeira inquieta. Jornalistas são embarcados em trens militares para acompanhar trechos da perseguição, e o nome de Gustavo Azevedo começa a aparecer. Em manchetes como o Caçador da Coluna, em banquetes no Rio de Janeiro, políticos o cumprimentam com tapinhas nas costas, oferecendo brindes ao dia em que ele trará o tal de Prestes acorrentado. Ele sorri para as fotos, mas por dentro sente algo mais profundo do que ambição. Uma necessidade quase pessoal de provar que o caminho que escolheu, o da obediência ao sistema, é o único que faz sentido. A coluna resiste por 2 anos, atravessando mais de 20 mil quilômetros de sertões, matas e planaltos. Mas há contas que nem a coragem resolve. Munição acaba, cavalos morrem, botas se desfazem, homens sucumbem. Em 1927, encurralado por todos os lados, Prestes encara outro daqueles momentos em que a história parece apertar o tempo em suas mãos, ou tentam um último confronto, caminhando para um massacre quase certo, ou cruzam a fronteira e admitem que, por ora, a República Velha não cairá sob o peso de seus passos. Numa fazenda simples, usada como quartel improvisado, ele olha o mapa, ouve os relatos de fome, as queixas de febre e sente o peso de cada vida confiada a ele. A decisão é tomada em silêncio. A coluna vai sair do Brasil. Quando os últimos homens atravessam para a Bolívia, magros, fardas em farrapos, muitos deles descalços, não há bandeiras desfraldadas nem discursos. Há um misto de derrota e alívio. Atrás deles, o governo proclama vitória. Nos gabinetes, abre-se champanhe. Nos jornais, fotos de oficiais sorridentes circulam. E o nome de Gustavo Azevedo aparece mais uma vez, ligado a operações bem-sucedidas de cerco. Ele sabe que não capturou o inimigo com as próprias mãos, mas isso pouco importa para um sistema ávido por símbolos. Já Prestes, exilado, pobre, carregando a fama de líder indomável, descobre o outro lado da glória: a solidão. Os anos seguintes na Bolívia e depois na Argentina são de quartos úmidos alugados por mês, roupas gastas, traduções de textos técnicos para sobreviver. O Cavaleiro da Esperança, como logo passaria a ser chamado, anda de bonde anônimo, come em pensões baratas, enquanto sua figura cresce paradoxalmente nos folhetos clandestinos que circulam pelo Brasil.
A coluna, derrotada militarmente, vence a Batalha da Memória. Trabalhadores comentam histórias exageradas. Crianças brincam de ser da coluna. Poetas escrevem versos sobre aquele homem que ousou desafiar um país inteiro e atravessá-lo a pé. É nesse clima de mito e miséria que o comunismo entra na vida de Prestes não como um slogan, mas como resposta para perguntas antigas. Em Buenos Aires, num apartamento modesto enfumaçado por cigarros baratos, ele é apresentado por militantes brasileiros ao marxismo. Livros de Karl Marx, Lenin, panfletos da Internacional Comunista se empilham sobre a mesa. As teorias sobre luta de classes, exploração, revolução proletária não lhe parecem abstrações acadêmicas. Encaixam-se, como peças, de um quebra-cabeça, nas imagens que ele carregava desde a infância. O enterro simples do pai, a miséria do interior, os coronéis, mandando em tudo, a república que nunca chegará aos pobres. O mundo também ferve. A crise de 1929 derruba bolsas, bancos, certezas, ditaduras se espalham pela Europa. O fascismo cresce na Itália de Mussolini, o nazismo na Alemanha de Hitler. Para muitos militantes, o tempo da neutralidade acabou. É preciso escolher um lado. Em 1930, enquanto o Brasil assiste à ascensão de Getúlio Vargas e dos próprios tenentes ao poder numa revolução que derruba a velha oligarquia, um convite informal atravessa fronteiras e chega até Prestes. Volte, some-se ao novo governo, ajude a refundar a nação. Seria a oportunidade perfeita para um herói popular entrar, finalmente, pelos portões da história oficial. Mas é aí que vem um dos grandes giros da trajetória de Luiz Carlos Prestes. Ele recusa. Aos olhos de muitos antigos companheiros de farda, comete uma traição inexplicável ao não apoiar a Revolução de 30. Mas para ele, formado agora em outra escola, a da luta de classes, aquele movimento não passa de uma troca de guarda entre frações da mesma elite. Revolução pela metade, comenta Amargo. Enquanto alguns velhos tenentes assumem ministérios, comandos e postos de prestígio, Prestes assina sua filiação ao Partido Comunista do Brasil em 1931, escolhendo de vez o caminho da clandestinidade, da ilegalidade, do confronto direto com o novo poder. Do lado de cá, no Brasil, a guinada é oposta. Gustavo Azevedo, promovido, aproxima-se do círculo de confiança de Vargas. Seu conhecimento sobre os tenentes rebeldes do passado é valioso para um presidente que sabe o quanto o exército pode ser aliado e ameaça ao mesmo tempo. Quando a preocupação com o perigo vermelho cresce, alimentada por notícias vindas da União Soviética e pela crise social interna, é natural que chamem alguém como Azevedo para ajudar a montar a máquina de repressão. Ele não recusa. Se Prestes vê na URSS um farol, Azevedo a enxerga como um pesadelo que precisa ser mantido longe, a qualquer custo, do território nacional. Em 1934, a Internacional Comunista dá a Prestes uma nova missão. Deixando para trás a precariedade do exílio sul-americano, ele viajaria à União Soviética, estudaria estratégia revolucionária e, voltando ao Brasil, assumiria a tarefa de dirigir uma insurreição que deveria transformar o país num exemplo latino-americano da Revolução Proletária. É um salto vertiginoso. Do menino pobre de Porto Alegre ao quadro treinado em Moscou, passando pela coluna lendária e pelo exílio. No frio soviético, entre escolas de quadros, aulas de tática insurrecional e discursos inflamados em dialetos que ele mal compreende, Prestes encontra não apenas um projeto político, mas também alguém que marcaria sua vida de forma irreversível. Olga Benário, jovem, militante comunista alemã, experiente em ações clandestinas, enviada para acompanhá-lo e protegê-lo na volta ao Brasil. Quando o navio que traz os dois se aproxima do litoral brasileiro, em 1934, há uma tensão quase palpável no convés. Prestes volta a um país que o transformou em lenda, mas o considera oficialmente um criminoso. Ele sabe que, ao pisar em terra firme, terá de viver cada minuto como se estivesse sendo observado, porque estará no Ministério da Guerra, em gabinetes bem iluminados, pastas com seu nome circulam de mão em mão. Informantes acompanham qualquer boato de sua presença. Entre os homens encarregados de coordenar esse cerco está, claro, Gustavo Azevedo, agora já coronel, ligado à nascente polícia política, que Vargas alimenta cuidadosamente. A entrada de Prestes no Brasil é uma coreografia de risco. Documentos falsos, identidades trocadas, desembarque discreto. Qualquer erro, uma foto tirada na hora errada, um olhar mais demorado de um fiscal de Porto.
E tudo acaba ali mesmo, com algemas e manchetes triunfantes. Mas ele passa. Clandestino em sua própria pátria, o ex-capitão da coluna se esconde em casas discretas, pensões anônimas, apartamentos emprestados. Enquanto isso, inicia um trabalho febril: reorganizar o Partido Comunista, articular contatos com sindicalistas, intelectuais, militares descontentes. O tempo de que dispõe é curto. O avanço do fascismo no mundo e a radicalização da direita no Brasil fazem a janela de oportunidade para uma revolução se estreitar como um funil. Entre reuniões rápidas em quartos à meia luz, onde mapas são substituídos por plantões de jornal, e encontros discretos com operários. Na saída de fábricas, nasce a ideia de uma frente ampla contra o fascismo e o governo Vargas: a Aliança Nacional Libertadora. A ANL explode como um raio no céu escuro de 1935. Comícios lotados, manifestos impressos em papel barato, bandeiras com a sigla tremulando em portas de sindicatos, associações de bairro, sedes de estudantes. O slogan Pão, Terra e Liberdade ecoa nas praças. E, em meio aos discursos inflamados, um nome começa a ser gritado como possível presidente de um futuro governo popular: Luiz Carlos Prestes. É um momento vertiginoso. Depois de anos de marcha, exílio, clandestinidade, o homem perseguido pela República Velha surge, aos olhos de milhares, como alternativa concreta de poder. Cartazes improvisados trazem seu rosto. Crianças repetem seu nome sem entender direito quem ele é. Trabalhadores fazem filas para assinar fichas de adesão à ANL. Do alto de um palanque improvisado, em pleno centro do Rio, um orador anuncia, em voz tonitruante: "Viva o nosso futuro presidente, o camarada Prestes." A multidão ruge. Por alguns segundos, a história parece, enfim, se inclinar na direção daquele menino pobre de Porto Alegre. Mas nos andares de cima, o efeito é oposto. Para a elite industrial, para latifundiários, para embaixadas estrangeiras e, sobretudo, para o próprio Getúlio Vargas, essa aclamação é um sinal de perigo em letras garrafais. Um líder comunista, com passado militar, com fama de incorruptível, arrastando multidões e falando em expropriações, reformas profundas, ruptura com o velho sistema, tudo isso é inaceitável. Em reuniões fechadas, fala-se abertamente em cortar o mal pela raiz. Em relatórios confidenciais, a ANL é descrita como um braço da Internacional Comunista no Brasil. E, em uma dessas mesas, alguém sugere o nome para coordenar a ação de sufocamento dessa ameaça: Coronel Gustavo Azevedo, o velho rival. Agora, no auge de sua influência, vem então outra corrida contra o relógio. Em julho de 1935, um decreto do governo declara a Aliança Nacional Libertadora ilegal, sedes são fechadas, jornais apreendidos, militantes presos. Prestes sabe que, a partir daí, cada dia em liberdade é um bônus improvável. Seus aliados se dividem. Alguns defendem recuar, proteger quadros, esperar um momento mais propício. Outros, empurrados pela própria lógica da situação, pressionam pela insurreição armada imediata. De Moscou, a direção da Internacional exige ação. A avaliação, equivocada, mas sincera, é de que o Brasil está à beira de um levante popular. No meio desse turbilhão, a vida pessoal de Prestes se transforma silenciosamente. Entre reuniões clandestinas e mudanças constantes de endereço para driblar a vigilância, ele e Olga se aproximam, apaixonam-se, constroem uma intimidade tão improvável quanto perigosa. Sabem que qualquer laço afetivo naquele contexto é também um ponto fraco, mas a vida insiste em brotar mesmo no solo mais hostil. Quando descobrem que ela está grávida, o mundo, por um instante, parece oferecer uma brecha de luz. Uma criança que nasceria sob o signo da esperança, em meio a planos de revolução. Enquanto isso, Azevedo aperta o cerco. Infiltrados penetram em reuniões da ANL. Informantes são pagos para seguir militantes. Escutas são instaladas onde é possível. A operação montada para desarticular o que o governo já sabe ser um plano de insurreição recebe um nome simbólico e irônico: Operação Paz Social. O prazo é claro: impedir que qualquer levante se consolide antes que o governo decrete estado de guerra e amplie ainda mais seus poderes repressivos. Para Prestes, o tempo corre na direção contrária. Ele precisa acender o estopim antes que o regime se blinde por completo. Em novembro de 1935, a corda se rompe. Levantes mal coordenados explodem em Natal, Recife e no Rio de Janeiro.
Em alguns quartéis, soldados se levantam contra seus superiores, bandeiras vermelhas são içadas, discursos apressados proclamam governos populares provisórios. Por algumas horas, sobretudo no Rio Grande do Norte, a sensação de vitória parece tangível, mas faltam armas, faltam alianças sólidas, falta, acima de tudo, apoio massivo. O governo reage com velocidade e brutalidade. Bombardeios, prisões em massa, espancamentos. A tentativa de insurreição, que a história marcaria como intentona comunista, é esmagada em dias, o preço é altíssimo. Prisões são abertas às pressas. Porões são preparados, navios-prisão são ancorados. A caçada que começara nas estradas de terra do interior gaúcho, agora se concentra nas ruas urbanas, nas vielas, nos becos, nos apartamentos discretos. O nome de Prestes volta a aparecer em cartazes colados em estações de trem, em delegacias, nos muros. Procura-se. Extremamente perigoso. Para o coronel Azevedo, esta é a chance que a vida lhe oferece de encerrar, de forma definitiva, a disputa iniciada décadas antes. No pátio de uma escola militar, durante meses, Prestes e Olga vivem num estado de fuga permanente. Mudam de endereço na calada da noite, queimam papéis a cada mudança, falam em sussurros, mesmo quando estão sozinhos. Cada barulho de carro na rua, cada batida mais forte na porta do prédio, faz o coração disparar. O país, para eles, se reduz a uma rede de esconderijos improváveis. O quarto dos fundos de uma casa de família simpatizante, um galpão, de fábrica vazio à noite, uma pensão barata onde ninguém faz perguntas. Ao mesmo tempo, ele é assombrado pela sensação de fracasso, ver companheiros presos, mortos, torturados, pesa mais do que qualquer marcha sob sol escaldante. Na madrugada abafada de 5 de março de 1936, no Rio de Janeiro, o relógio volta a ser personagem. Num apartamento modesto da rua Paissandu, pilhas de papéis estão espalhadas sobre a mesa. Olga, grávida, adormece por instantes numa cadeira dura. Prestes, debruçado sobre relatórios de companheiros, tenta entender o que ainda resta de organização. Ele sabe que o cerco está se fechando, mas não sabe o quão perto o inimigo já está. No andar de baixo, um carro para devagar. Homens descem em silêncio na ponta dos pés. No comando da operação, colete por baixo do paletó, rosto tenso, está o coronel Gustavo Azevedo. Ele olha o relógio de pulso. São pouco mais de 3 da manhã. Tem ordens claras: cercar o quarteirão, invadir o apartamento, prender Prestes vivo. Em no máximo 15 minutos, tudo precisa estar acabado. Os primeiros toques na porta são firmes, mas ainda contidos. Não é a hora de chamar a atenção dos vizinhos. Lá dentro, acordando sobressaltado, Prestes entende num segundo o que está acontecendo. Não há rota de fuga, não há tempo para planos elaborados. Ele olha para Olga, para a barriga que guarda uma vida nascente, para as pilhas de papéis comprometedores. O instinto é o mesmo de sempre: ganhar tempo, enquanto ela recolhe, com as mãos trêmulas, o máximo de documentos que consegue para jogar no fogo. Ele se aproxima da porta, tentando controlar a respiração. Do outro lado, as batidas se tornam mais duras, mais impostoras. Vozes se erguem. Abra em nome da lei! Quando a porta finalmente cede sob o impacto simultâneo de várias botas, a cena que se abre é de uma tensão quase insuportável, fumaça de papéis queimando, uma mulher grávida de pé, diante dos homens armados, um líder perseguido com os pulsos erguidos, como quem oferece o próprio corpo em vez de se render por completo. No limiar entre a sala e o corredor, por um instante que parece durar uma eternidade, os olhos de Luiz Carlos Prestes e de Gustavo Azevedo se encontram. Não são mais cadetes disputando notas, não são mais jovens oficiais discutindo a República num dormitório abafado. São os dois lados de um país em guerra consigo mesmo, condensados em dois homens que, de alguma forma, sempre souberam que terminariam ali, frente a frente. Algemado, sob a mira de revólveres, descendo as escadas estreitas enquanto vizinhos espiam por frestas de portas, Prestes sente as algemas apertarem mais do que o metal permitiria. Atrás dele, Olga é arrastada pelos agentes, ignorando-se deliberadamente seu estado. Lá fora, o ar da madrugada parece pesado demais. Os flashes das primeiras câmeras estouram como pequenos tiros. No banco traseiro do carro oficial, entre dois policiais, o Cavaleiro da Esperança compreende que a sua longa marcha havia chegado. Por ora, há um ponto final. Do outro lado do vidro, na calçada, o coronel Azevedo acende um cigarro com mãos levemente trêmulas. Ele conseguiu.
Mas, nas profundezas daquele país desigual, a história estava longe de ter terminado com aquela prisão. O relógio, mais uma vez, continuava correndo. E, entre as paredes frias de uma cadeia que o esperava, Luiz Carlos Prestes ainda teria de enfrentar a prova mais dura de sua vida. Ele acreditava que o pior era ouvir a porta arrebentada, o estampido seco da madeira cedendo às botas armadas. Mas o verdadeiro inferno de Luiz Carlos Prestes começa depois que a porta já está no chão, depois que as algemas já estão fechadas. Lá fora, os flashes das câmeras o transformam em troféu. Lá dentro, atrás de muros grossos, ele vai ser lentamente transformado em exemplo. Ou em aviso. Para o governo Vargas, o relógio marca a hora da vingança. Para Prestes, o relógio marca outra coisa. Quanto tempo ele aguenta sem trair a própria história? As primeiras horas de prisão são de um vazio ensurdecedor. Na cela úmida, a luz entra em filetes tortos por entre as grades. O corpo, acostumado à fuga permanente, à adrenalina de cada mudança de esconderijo, é forçado de súbito à imobilidade. O silêncio só é quebrado pelos passos dos guardas e pelo ruído metálico de chaves trocando de mão. Ele tenta reconstruir o que aconteceu, onde erraram, quem caiu antes, quem ainda está solto. Mas há uma pergunta que insiste em perfurar qualquer raciocínio. Onde está Olga? A resposta chega não em palavras gentis, mas em papéis selados. O governo decide fazer algo que, décadas depois, soará como uma das páginas mais sombrias da história brasileira. Entregar uma militante grávida ao regime de Adolf Hitler. No gabinete fresco, com cortinas pesadas abafando o calor do Rio, o coronel Gustavo Azevedo lê o documento que formaliza a extradição. É uma decisão de Estado, dizem. Um gesto para agradar a Alemanha nazista, com quem o Brasil ainda flerta antes de escolher lado definitivo na guerra. Pela primeira vez, ao assinar um relatório, a mão do velho perseguidor de Prestes hesita por um instante. Ele sabe o que significa mandar uma judia comunista aos braços da Gestapo, mas a hesitação dura menos que o risco de tinta que ele deixa no papel. Quando Olga é arrancada da cadeia brasileira e embarcada num navio rumo à Europa, não há discursos nem registros oficiais em destaque. Há apenas uma mulher algemada, barriga já saliente, escoltada até o porão de um transatlântico. O mar à sua frente parece infinito. Atrás dela, as paredes do Estado Novo se fecham. Na cela de Prestes, a notícia chega em sussurros, codificada. Primeiro, ele não acredita, depois, tenta agarrar-se à ideia de que, em algum canto do mundo, ainda existam limites, mas o século XX está se encarregando de provar o contrário. Imobilizado por barras de ferro, ele sente algo que nem o cerco da coluna, nem a derrota de 1935 haviam provocado. Uma impotência quase física. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a engrenagem nazista gira com a precisão de uma fábrica. Olga é presa em Berlim, encarcerada na penitenciária de Barnimstrasse, e mais tarde enviada a campos de concentração. Ali, entre muros altos e cercas de arame farpado, nasce a filha de ambos, Anita Leocádia, em 1936, envolta não em panos de linho, mas em mantas ásperas de prisão. O choro do recém-nascido ecoa entre grades e ordens em alemão. A mãe olha para aquela criança sabendo que cada minuto que passa é um minuto roubado. Em documentos burocráticos, assinados com frieza, ela é classificada como prisioneira a ser transferida para tratamento especial. Tratamento especial, na linguagem do Terceiro Reich, é sinônimo de morte planejada. No Brasil, Prestes não sabe dos detalhes, mas imagina o suficiente. Anos depois, ele terá em mãos as cartas clandestinas de Olga, rabiscadas às pressas, falando de frio, de fome, de esperança e de uma filha que cresce entre grades. Naqueles primeiros tempos de prisão, porém, ele vive apenas com um punhado de rumores, o peso do desconhecido e o som constante das fechaduras. O governo Vargas tem um objetivo claro: quebrar o líder comunista por dentro, antes de exibi-lo ao país como exemplo de derrota. Os interrogatórios começam, salas frias, focos de luz no rosto, perguntas repetidas até a exaustão. Nomes, endereços, rotas, financiadores. Não falta tortura física ao redor. Companheiros de cela chegam com marcas no corpo que falam mais do que qualquer relato. Com ele, a escolha é outra: miná-lo pelo tempo, pelo isolamento, pela culpa. O relógio torna-se arma. Quantas noites um homem aguenta pensando se a decisão de se levantar em armas não condenou à morte a mulher que amava e a filha que talvez nunca conheça? Do lado de fora, Gustavo Azevedo observa de longe o desenrolar do caso.
Não é mais o capitão que corria atrás da coluna em estradas de terra. É um coronel consolidado, ouvido em reuniões de cúpula, consultado sobre os próximos passos da repressão. Na mesa onde repousam jornais internacionais e relatórios reservados, o nome de Prestes ainda é uma espécie de espinho que se recusa a desaparecer. Anos antes, o objetivo era capturá-lo. Agora, o desafio é mais sutil: impedir que a prisão o transforme em mártir. Só que o mundo não está disposto a colaborar com esse plano. A Segunda Guerra Mundial estoura. O fascismo mostra ao planeta sua face mais brutal. Campos de extermínio começam a ser revelados por refugiados, e pouco a pouco vai ficando difícil justificar que um governo que se diz nacionalista mantenha atrás das grades justamente aquele que lutou contra oligarquias e contra o autoritarismo. Intelectuais estrangeiros, partidos comunistas de outros países, comitês de solidariedade começam a citar o nome de Luiz Carlos Prestes. Em manifestos abaixo-assinados, campanhas, para uns, ele é o Cavaleiro da Esperança. Para outros, uma peça de barganha política. De qualquer forma, seu rosto volta a circular pelo mundo. Longe dali, entre barracões de madeira e torres de vigia, o tempo de Olga se esgota. Em 1942, ela é enviada para o campo de extermínio de Ravensbrück. Os detalhes de sua morte, provavelmente em uma câmara de gás, jamais serão conhecidos com exatidão. O que se sabe é que quando os portões daquele inferno se fecham pela última vez atrás dela, a filha Anita já não está ali. Havia sido retirada do campo ainda pequena, entregue à avó brasileira, Leocádia, graças a uma sucessão improvável de contatos, insistência e piedade burocrática. Uma criança atravessa o oceano em navios de guerra, passa por abrigos e fronteiras, para, enfim, chegar ao colo de uma avó que a recebe, como se estivesse abraçando também a memória da filha, que jamais veria de novo. Na cela, quando Prestes enfim recebe a notícia da morte de Olga, não é com telegramas oficiais, mas com aquela mistura de boatos e documentos atrasados que caracterizam as tragédias políticas. Ele já vira companheiros tombarem em combate, já sepultara simbolicamente sonhos coletivos. Mas ali é diferente. Durante dias, permanece sentado no catre estreito, olho fixo numa rachadura da parede, como se tentasse atravessá-la com a mente. Guardas cochicham. Agora ele quebra. Só que o efeito é o inverso. A perda absoluta, irreversível, abre um buraco tão fundo que qualquer ameaça de castigo vai ficando pequena diante dele. Se aquilo que ele mais amava já foi destruído, o que mais podem tirar? Nesse ponto, a história dá um de seus giros irônicos. À medida que o mundo mergulha na guerra contra o eixo, o próprio governo brasileiro começa a se reposicionar, pressionado pelos Estados Unidos, atraído por acordos militares. Vargas rompe com a Alemanha nazista e envia tropas para lutar na Itália. O Brasil oficialmente combate o fascismo lá fora, enquanto mantém um líder antifascista preso em casa. A contradição é gritante demais para passar despercebida. Em panfletos ilegais, pinta-se a figura de Prestes como o preso número 1 da democracia traída. Em círculos do próprio governo, alguns começam a sugerir que mantê-lo encarcerado é um erro político. Naqueles anos de cela, porém, ele não está apenas sobrevivendo. Duas coisas o mantêm de pé: os livros e a ideia de tempo histórico. Através de obras que circulam por mãos amigas, Marx, Lenin, textos sobre revoluções e derrotas, ele aprofunda teorias, revisita a própria trajetória, faz autocríticas silenciosas. Lembra-se dos soldados descalços da coluna, dos operários nas portas de fábrica, dos camponeses que o olhavam sem entender suas palavras. Mas confiando em seu olhar, se as armas falharam, talvez a construção de um partido enraizado seja mais decisiva do que um novo levante apressado. Ele não sabe quando sairá dali, mas pensa cada dia como se estivesse preparando uma volta para a qual talvez jamais tenha chance. Em 1945, o tempo finalmente muda de regime. A derrota de Hitler está próxima, o mundo fala em democracia, direitos, reconstrução. No Brasil, o Estado Novo balança. Manifestações se multiplicam, a censura perde força, e a própria elite que sustentou Vargas começa a procurar saídas alternativas. A palavra anistia passa a circular em jornais, discursos, conversas de bar. Nas ruas do Rio, cartazes pedem a libertação dos presos políticos. Entre todos, um nome sobressai: Luiz Carlos Prestes. Há um dia, em particular, em que o relógio volta a marcar cada segundo com nitidez cruel. No final de 1945, vem o decreto de anistia. Correria em cartórios, tribunais, quartéis. Papéis são carimbados.
listas montadas às pressas. Na penitenciária, guardas, que antes evitavam até pronunciar seu nome, abrem a grade de sua cela e dizem, sem cerimônias: "Pode ir, capitão." Ao atravessar o corredor, com a mesma calma quase geométrica com que calculava marchas da coluna, Prestes ouve de longe um barulho estranho, um rugido abafado que cresce. Não é o eco do mar nem tiros, é uma multidão. No portão da prisão, milhares de pessoas se espremem, segurando flores, cartazes improvisados, retratos mal impressos. Quando ele surge, magro, envelhecido, mas de pé, um coro explode. Prestes! 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 Mulheres choram, operários levantam o punho, estudantes se equilibram em postes para enxergar melhor. O homem que o governo tentou apagar volta para a rua como se tivesse sido lançado de um estilingue. O impacto é tão grande que, em gabinetes no Rio e em embaixadas estrangeiras, acende-se imediatamente o sinal vermelho. Um comunista transformado em herói popular, solto em plena transição democrática, em plena Guerra Fria nascente, é tudo o que os conservadores mais temiam. Entre os que acompanham a cena de longe, pela janela de um ministério, está um general de cabelos já grisalhos. Gustavo Azevedo. Promovido, integrado a conselhos de segurança e comissões de altos estudos, ele observa a multidão emoldurada pela moldura de um telejornal. O rosto de Prestes, ampliado na tela, parece mais duro, mais vincado. Azevedo sente algo se mover por dentro. Uma mistura de frustração, cansaço e, talvez, inveja. Ele ganhou todas as batalhas formais, assinou relatórios vitoriosos, empilhou condecorações. Mas aquele outro, o prisioneiro, é quem sai nos ombros do povo. Do lado de cá, Prestes mal tem tempo para se emocionar com o reencontro com a filha Anita. Agora, uma menina que o olha com curiosidade. E uma estranha familiaridade. E com a reunião com velhos companheiros, o país vive um período curto e intenso de abertura política. E cada semana parece valer por um ano. O Partido Comunista do Brasil é legalizado, monta sedes, lança jornal, reorganiza diretórios em estados onde só existia como legenda sussurrada. Em questão de meses, Luiz Carlos Prestes passa de preso incomunicável a secretário-geral de um partido que cresce em velocidade vertiginosa. A campanha eleitoral de 1945 e depois os debates da Constituinte de 1946 transformam o ex-capitão rebelde em figura central da vida política nacional. Candidate-se ao Senado pelo então Distrito Federal, o Rio de Janeiro, ele obtém uma votação estrondosa, uma das maiores da história até então. O homem que atravessou o sertão a pé agora percorre corredores acarpetados do parlamento. Microfone à frente, terno escuro. Mas a mesma voz firme, em discursos inflamados, denuncia latifúndios improdutivos, salários de miséria, submissão a interesses estrangeiros. Fala em reforma agrária, em direitos trabalhistas, em educação pública ampla. Nas galerias, radialistas descrevem suas falas com entusiasmo. Em bairros operários, o rádio é ligado no volume máximo quando anunciam que o senador Prestes vai falar. Em pouco tempo, a elite percebe que autorizou a entrada de um pária no coração da institucionalidade. Aquilo que imaginavam que serviria para domesticar o velho rebelde pode estar, na verdade, abrindo portas para algo mais profundo. A presença organizada dos trabalhadores no centro do poder. Mas a maré internacional vira rápido. Em 1947, a Guerra Fria já está instalada. Estados Unidos e União Soviética disputam influência planeta afora. O comunismo passa a ser, no vocabulário oficial do Ocidente, não apenas uma ideologia rival, mas uma ameaça existencial. Em Washington, telegramas pintam o Partido Comunista Brasileiro como braço de Moscou, no Cone Sul. Em Brasília, ainda Rio de Janeiro, na verdade, esses documentos encontram ouvidos atentos. O governo Dutra, alinhado ao EUA, decide cortar pela raiz o que vê como perigo vermelho. A ofensiva é rápida e implacável. O Tribunal Superior Eleitoral caça o registro do PCB. Mandatos comunistas, inclusive o de Prestes, são simplesmente anulados por decreto. Em questão de dias, o senador eleito por centenas de milhares de votos volta a ser, oficialmente, um ilegal. A cena é quase surreal. O mesmo homem que fazia discursos transmitidos por rádio agora precisa sair pela porta dos fundos, protegido por companheiros, para não ser detido na saída do parlamento. Em pouco tempo, sedes do partido são invadidas, jornais fechados, militantes presos. Os comunistas voltam à clandestinidade,
como se a brecha de luz de 1945-47 tivesse sido apenas um sonho. Na sala ampla de um ministério, diante de mapas e listas de subversivos, um nome continua saltando: Luiz Carlos Prestes. Chamado para reuniões com o presidente Dutra, o general Gustavo Azevedo, agora já mais próximo da reserva do que da ativa, oferece sua experiência. Ele sabe como funciona a mente de quem vive na clandestinidade, quais são os hábitos, as rotas prováveis, os erros frequentes. Sugere infiltrações, vigilância constante, monitoramento de sindicatos. Só que o Brasil de 1947 não é mais o mesmo de 1935. O movimento operário é maior, mais articulado, tem raízes nas fábricas e nos bairros. Reprimir agora não é como esmagar um punhado de quartéis rebeldes. É tentar colocar uma tampa de ferro sobre um caldeirão em ebulição. Para Prestes, recomeça a rotina de quartos emprestados, nomes falsos, viagens noturnas. Ele pouco aparece em público. Sua voz chega por meio de manifestos, cartas, reuniões discretas. Ainda assim, sua figura paira como uma sombra sobre greves e comícios. Em fábricas do ABC Paulista, em portos, em minas, operários falam dele como se falassem de um parente distante cuja vida acompanhas. Se pelos jornais clandestinos, a clandestinidade dá a ele uma aura quase mística. E isso é tudo que os governos mais temem. Nos anos 1950, o país se urbaniza, indústrias crescem, a classe trabalhadora se amplia. Getúlio Vargas volta ao poder pelo voto, agora como presidente constitucional. Ironia das ironias. O homem que mandou prender e perseguir Prestes retorna embalado por discursos nacionalistas e promessas de reformas de base, que, em parte, ecoam antigas reivindicações dos comunistas. Do seu esconderijo, lendo jornais com atenção febril, Luiz Carlos observa o antigo inimigo travestir-se de possível aliado tático. O PCB ensaia um apoio crítico, apostando na ideia de uma burguesia nacional progressista, que poderia, em aliança com os trabalhadores, enfrentar o imperialismo. É uma virada estratégica, formalizada na famosa Declaração de Março de 1958, que defende um caminho democrático e gradual para o socialismo. Essa mudança não é simples. Dentro do partido, há debates acalorados, acusações de reformismo, temores de desvio. Para alguém forjado em levantes armados e marchas de milhares de quilômetros, falar em alianças parlamentares, frentes amplas e reformas graduais parece, à primeira vista, quase heresia. Mas Prestes entende que a realidade do Brasil mudou. O país não é mais apenas o do coronelismo rural. É o das refinarias, das montadoras, dos cortiços abarrotados nas cidades. Uma revolução, se vier, não pode ser cópia de modelos estrangeiros, nem repetição literal da insurreição frustrada de 1935. Tem de ser enraizada nas contradições locais. Do outro lado do tabuleiro, já aposentado formalmente, mas ainda influente, Gustavo Azevedo assiste à guinada com ceticismo. Em entrevistas discretas a jornais conservadores, fala em camuflagem tática dos comunistas, acusa o PCB de trocar fuzis por microfones, sem abandonar o objetivo final. Para ele, as mudanças de tática de Prestes não passam de manobras para ganhar tempo e espaço. A rivalidade de outrora transformou-se em desacordo estratégico permanente. Onde um vê a adaptação política necessária, o outro enxerga a ameaça disfarçada. O suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, cai sobre o país como uma bomba de efeito retardado. Multidões saem às ruas chorando, culpando as forças ocultas e a reação pelo desfecho trágico. Nos bastidores, planos de golpe são adiados, mas não abandonados. Para Prestes, é outro alerta. A elite brasileira prefere destruir um presidente eleito a permitir mudanças profundas. A sensação de que o tempo está se esgotando volta a rondá-lo. Cada minuto em que não se avança é um minuto em que os inimigos acumulam forças. Na virada para os anos 1960, o Brasil ferve. Greves gerais, marchas camponesas, comícios pelas reformas de base propostos por João Goulart. O PCB, ainda ilegal, mas com forte inserção nos sindicatos, empurra o governo para a esquerda, pressiona por reformas agrária, urbana, fiscal. Em discursos inflamados em estádios e praças, Jango fala em reformas na lei ou na marra. E as palavras ecoam como uma espécie de vingança histórica de tudo aquilo que fora sufocado desde 1935. Mas do outro lado da corda, a reação também se organiza com disciplina de quartel. Empresários, parte expressiva da igreja,
Embaixadas estrangeiras e militares conspiram abertamente. Marchas da família com Deus pela liberdade ocupam avenidas. Discursos anticomunistas circulam como panfletos sagrados. Nos porões de clubes militares, documentos circulam com títulos frios. Plano de contingência, Operação Limpeza. Em mais de uma mesa onde se discute a necessidade de restaurar a ordem, repousam relatórios antigos, alguns com a assinatura firme, de um general já idoso. Gustavo Azevedo, consultado como memória viva de como se combate o perigo vermelho, em 1964, quando os tanques finalmente saem às ruas, não há mais tempo para contornos suaves. O golpe militar que derruba João Goulart não é apenas uma troca de governo. É a instalação de um regime que se propõe a durar, limpar, reeducar. Para o PCB e para Prestes, é um choque profundo. Eles haviam apostado num caminho de reformas graduais, numa transição pacífica, numa aliança com setores progressistas da burguesia. Subestimaram a disposição da outra parte em recorrer, mais uma vez, às baionetas. Nas horas que se seguem à notícia do golpe, a velha sensação de urgência volta com violência. Reuniões apressadas em apartamentos discretos tentam responder à pergunta que ecoa como tiro em sala pequena. O que fazer agora? Resistir de armas na mão e repetir, talvez de maneira ainda mais trágica, 1935? Recuar, preservar quadros, reorganizar-se para uma luta longa sob uma ditadura que promete ser mais moderna, mais técnica, mais cruel? O relógio não perdoa. Em poucos dias, sindicatos são ocupados, líderes presos, universidades invadidas. O espaço para a hesitação evapora. Quando os primeiros mandados de prisão contra dirigentes comunistas são expedidos pelo novo regime, o nome de Luiz Carlos Prestes volta a ocupar o topo da lista. Décadas se passaram desde a perseguição nas estradas lamacentas do interior gaúcho, governos caíram, guerras foram travadas, fronteiras redesenhadas. Mas para o Estado brasileiro, em momentos de medo, o reflexo é sempre o mesmo. Procurar o velho inimigo, aquele que teima em atravessar gerações como um fio vermelho. Às vésperas de completar 66 anos, o homem que foi cadete exemplar, rebelde tenentista, líder da coluna, prisioneiro de Mides, Vargas, senador caçado e dirigente clandestino vê, mais uma vez, sobre sua cabeça, a sombra familiar da perseguição. Em algum ponto desse novo ciclo de trevas, enquanto carros sem identificação percorrem a noite atrás de opositores, um general muito velho, com a farda tão cheia de medalhas quanto de memórias, assiste pela televisão ao pronunciamento que proclama o início de uma nova era de segurança e desenvolvimento. Gustavo Azevedo, diante da tela, ouve no fundo um eco distante de tiros no sertão, o ruído de cascos na lama, a voz de jovens cadetes debatendo a República. Ele ajudou a abrir o caminho que trouxe o país até ali. Mas ao apagar a luz do quarto naquela noite, talvez sinta pela primeira vez que o tempo, esse inimigo silencioso, não está mais do seu lado. Para Luiz Carlos Prestes, porém, o tempo continua um desafio em aberto. O relógio segue correndo, impiedoso, e ele tem de decidir, mais uma vez, como atravessar uma ditadura que promete durar 20 anos, no mínimo. Nas palavras sussurradas em reuniões de cúpula, a diferença é que agora ele não é mais o jovem que marcha de fuzil em punho, nem o prisioneiro que sonha com a primeira anistia. É um dirigente experimentado, pai, avô, símbolo vivo para milhares que jamais ouviram o som de tiros de verdade, mas carregam sua história como referência. O país entra em um túnel escuro, e lá dentro, a figura de Prestes terá de ser redesenhada mais uma vez. Não apenas como mito, mas como homem que envelhece sem abrir, mão da brasa que carrega desde a juventude. Quando a nova ditadura anuncia nos bastidores que pretende ficar 20 anos no poder, alguém faz uma conta silenciosa numa sala abafada. 20 anos. Para um regime militar, é um plano estratégico. Para um homem de 66 anos que já passou por prisões, fome, exílios e traições, 20 anos são quase uma sentença biológica. O tempo, que sempre foi o adversário invisível de Luiz Carlos Prestes, de repente ganha voz. Se ele errar de novo, talvez não haja outra chance de ver o Brasil respirar em liberdade. Nos primeiros meses após o golpe de 1964, o país é um enorme corredor onde portas se fecham uma depois da outra. Sindicatos ocupados, partidos dissolvidos, lideranças presas ou desaparecidas. O PCB tenta se recompor na clandestinidade, e no meio do caos,
Todos olham para o mesmo ponto fixo. O velho secretário-geral, o Cavaleiro da Esperança, que agora parece, paradoxalmente, um farol e um alvo. Os militares têm listas com nomes e endereços. No topo delas, invariavelmente, está o dele. Cada dia em liberdade é um dia arrancado à força do calendário do regime. Numa madrugada de 1965, num apartamento escuro de um bairro de classe média do Rio, a respiração de Prestes é o único som constante, cortinas fechadas, luz fraca, mapas e panfletos espalhados sobre a mesa. Ao redor, dirigentes discutem em voz baixa. Alguns defendem pegar em armas imediatamente. Outros insistem numa reorganização lenta, de base. A pergunta que vibra no ar é brutal. Repetimos 1935 ou mudamos tudo? Prestes ouve, argumenta, mede riscos. Ele sabe o que significa desafiar um exército inteiro com poucos fuzis e muita coragem. Já viveu isso. Mas também sabe o preço que se paga quando a história avança sem oposição. O relógio no pulso de um dos militantes marca 3h42 da manhã, quando a discussão chega num ponto de ruptura. Jovens exaltados batem na mesa, acusam a velha guarda de covardia, de confiar demais em alianças, de subestimar o ódio dos generais, e aí acontece um daqueles giros que a própria biografia de Prestes torna quase inacreditáveis. O homem que atravessou o país com uma coluna armada, que conspirou em quartéis, que foi símbolo de levante, agora é a voz da cautela. Ele defende que o PCB não entre na aventura da guerrilha isolada, que aposte em resistência política de massa, que faça trabalho paciente, junto a estudantes, operários, camponeses. Para alguns, aquilo soa como renúncia. Para ele, é o contrário. É o esforço desesperado de economizar vidas num tabuleiro em que o outro lado tem tanques, torturadores treinados e apoio de potências estrangeiras. Do outro lado da cidade, em gabinetes forrados de madeira escura, documentos da Escola Superior de Guerra circulam com a frieza de manuais técnicos, doutrina de segurança nacional, inimigo interno, guerra permanente contra o comunismo. Entre os generais consultados sobre como assegurar a estabilidade, um nome ainda aparece, quase como uma sombra histórica. Gustavo Azevedo. Velho, condecorado, já semi-aposentado, Azevedo assiste ao novo regime repetir, em escala ampliada, métodos que ele ajudou a testar décadas antes. Em reuniões discretas, sua voz rouca lembra aos mais jovens. O erro de 35 foi deixar Prestes virar mito. Agora não podemos deixá-lo virar mártir de novo. Para ele, o tempo também está acabando. Mas o objetivo é o oposto. Garantir que, quando sair de cena, deixe para trás um país vacinado contra qualquer sonho vermelho. Os primeiros anos da ditadura são um massacre silencioso de expectativas. Em 1968, o AI-5 fecha de vez a pequena fresta de legalidade que ainda restava. Censura, cassações, tortura sistemática. Grupos de esquerda partem para a luta armada urbana e rural. Sequestros de embaixadores, assaltos a banco, focos de guerrilha no campo. Muitos desses jovens foram formados ouvindo histórias da coluna Prestes, lendo panfletos sobre o Cavaleiro da Esperança. Agora, acusam seu velho ídolo de conciliador. Alguns rompem com o PCB, como Carlos Marighella, e criam organizações próprias. De Moscou, Havana, Praga, chegam notícias de solidariedade, mas também de pressão. Representantes de partidos comunistas estrangeiros perguntam com impaciência: por que o PCB não lidera a guerrilha? Por que não há uma insurreição ampla? No meio desse cerco político e moral, o generalato brasileiro aperta ainda mais a mão de ferro. Em porões abafados, corpos são pendurados em pau de arara. Choques elétricos queimam pele e memória. Nomes como Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho, Stuart Angel se juntam a uma lista que parece não ter fim. Cada morte é um lembrete de que o tempo da ditadura se alimenta do tempo roubado de seus opositores. Em 1971, a perseguição a Prestes atinge um ponto insustentável. Informantes rondam suas reuniões. Infiltrações se multiplicam. Qualquer deslize pode terminar em captura. E desta vez, ninguém duvida de que, se o pegarem, o desfecho pode ser rápido e silencioso, sem direito à tribuna, sem anistia à vista. Numa noite chuvosa, num apartamento de Copacabana, ele recebe a proposta que o dilacera por dentro: sair do país, ir para o exílio, comandar o partido à distância. Alguns companheiros insistem que é a única maneira de preservar a direção, de garantir uma voz unificadora enquanto o terror corre solto. Ele olha pela janela. Lá embaixo,
A Avenida Nossa Senhora de Copacabana respira com a normalidade artificial de uma cidade vigiada. Carros passam, casais caminham, vitrines acesas. Em algum lugar daquelas ruas, agentes do regime esperam escorregões. A decisão é uma espécie de duelo silencioso com o próprio passado. O jovem cadete jamais fugiria. O comandante da coluna enfrentaria um exército inteiro no campo aberto. Mas o dirigente de quase 70 anos entende outra coisa. Às vezes, para continuar lutando, é preciso recuar fisicamente. A derrota verdadeira seria permitir que o Estado transformasse mais uma vez sua prisão em espetáculo de força. Pouco tempo depois, com documentos falsos e uma rota cuidadosamente costurada, ele deixa o Brasil rumo à União Soviética. Não há crowds no aeroporto, não há cartazes, não há discursos. Há apenas o som discreto de um avião decolando, enquanto, em terra firme, o regime escreve relatórios frios sobre desarticulação da cúpula comunista. Do outro lado do oceano, em Moscou, ele chega a um mundo de neve, prédios monumentais e rituais burocráticos. Para alguns, aquilo seria a realização de um sonho. Viver no coração do socialismo real, encontrar dirigentes de partidos comunistas, do mundo inteiro, discutir estratégia em longas reuniões. Para ele, é também um exílio dobrado, afastado do país e, em certo sentido, afastado da própria biografia, feita de chão brasileiro. Poeira, sotaques diversos, nos apartamentos funcionais que o acolhem, paredes lisas e aquecimento constante, ele acompanha o Brasil por jornais estrangeiros, relatórios de militantes que conseguiram sair, cartas codificadas. As notícias chegam como facadas lentas, guerrilheiros abatidos na selva do Araguaia, militantes capturados nas grandes cidades, lideranças sindicais suicidadas em celas sem janela. A cada nome, uma pergunta cruel. E se ele tivesse escolhido outro caminho? E se o PCB tivesse apostado na luta armada desde o início? Teria acelerado o fim da ditadura ou apenas aumentado a lista de mortos? O tempo, de novo, se recusa a dar respostas fáceis. No Brasil, o general Gustavo Azevedo observa a escalada repressiva com um misto de orgulho e desconforto. Orgulho porque vê sua velha cruzada antissubversiva levada às últimas consequências. Desconforto porque percebe que uma geração inteira de jovens oficiais, endurecidos por doutrinas e treinamentos internacionais, já não o consulta como antes. O mundo mudou. Até o anticomunismo ganhou novos sotaques, novas tecnologias. Num hospital militar, em meados dos anos 1970, enquanto trata de problemas cardíacos, ele recebe de um ex-colega a notícia de que aquele seu velho adversário está bem instalado em Moscou, dando palpite em tudo. Azevedo esboça um sorriso torto. Se o Prestes está longe, a guerra ficou fácil demais. Responde, antes de ser interrompido por uma tosse seca que parece resumir toda uma vida de batalhas internas e externas. Na segunda metade da década de 1970, algo começa a rachar por dentro do regime. Crise econômica, inflação, desgaste internacional, greves operárias gigantescas no ABC paulista, comandadas por líderes que jamais conheceram pessoalmente a coluna, mas cresceram ouvindo falar de suas lutas. Um metalúrgico chamado Luiz Inácio da Silva lidera paralisações que lembram, em outro cenário, a velha pressão das casernas e dos campos. Nas universidades, o movimento estudantil renasce. Nas periferias, comunidades eclesiais de base se organizam com uma mistura improvável de evangelho e discurso social. De Moscou, Prestes acompanha com olhos famintos essas notícias. O tempo, que parecia definitivamente sequestrado pelos generais, começa a dar sinais de insubordinação. A própria cúpula militar fala em abertura lenta, gradual e segura. Tradução: eles querem controlar a transição, escolher a hora, o ritmo, as condições. Ele sabe que essa abertura pode ser armadilha, mas também enxerga ali uma brecha preciosa. O problema é outro: está envelhecendo rápido. Cada inverno russo pesa nos ossos como se fosse uma marcha pela Caatinga, só que sem horizonte de chegada claro. Se a anistia vier tarde demais, ele pode nunca mais pisar no Brasil. Em 1979, a palavra que ele esperou por décadas volta a ganhar contornos concretos. Anistia. No Congresso brasileiro, cada discurso pró e contra é acompanhado à distância, como se fosse uma sinfonia cujo desfecho decide o destino de uma vida inteira. Os militares querem uma anistia ampla, geral e irrestrita. Para eles mesmos, sobretudo, os familiares de mortos e desaparecidos exigem verdade, justiça, retorno dos exilados. No meio,
a sociedade pressiona. Quando, enfim, a lei é aprovada, com todas as suas limitações, uma porta se abre. Não completamente, não sem farpas, mas se abre. Em outubro daquele ano, o avião que traz Luiz Carlos Prestes de volta ao Brasil se aproxima do Rio de Janeiro. Pela janelinha, ele vê o contorno conhecido da Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, o Corcovado. Ao lado, Maria, sua companheira de muitos anos mais nova, Maria Prestes, segura sua mão com força. Ela também viveu clandestinidade, prisões, exílios. No desembarque desta vez, não há o mesmo mar humano de 1945, mas ainda assim, uma multidão se aperta, grita, ergue faixas, estudantes, metalúrgicos, intelectuais, velhos comunistas de cabelo branco, jovens que só conheciam sua figura por fotos amareladas. O canto Prestes, Prestes volta a ecoar, mas misturado a ele, há outros nomes. Anistia, liberdade, diretas. O país já não é o mesmo. A esquerda não é mais a mesma. O próprio mito precisa reaprender a caminhar entre os vivos. O retorno é ao mesmo tempo apoteótico e desconcertante. Nas primeiras semanas, ele é disputado por partidos, sindicatos, movimentos, querem sua presença em comícios, sua assinatura em manifestos, sua foto em jornais. Mas quando a poeira baixa, fica claro que o PCB que ele encontra não é mais aquele que deixou. Anos de clandestinidade, infiltração e crises internas desgastaram quadros, geraram desconfianças, disputas de linha política. A juventude mais radicalizada olha com simpatia para o recém-criado Partido dos Trabalhadores, que nasce das greves do ABC, e para as articulações de Leonel Brizola, ex-governador cassado que volta do exílio prometendo um trabalhismo renovado. Dentro do PCB, a tensão cresce. Há quem defenda uma aproximação com o PMDB, partido amplo que concentra boa parte da oposição institucional. Outros querem manter distância, temendo diluição. Prestes, fiel à sua visão de que mudanças profundas exigem um sujeito político organizado e coerente, critica concessões excessivas, denuncia o que chama de descaracterização do partido. Em reuniões tensas, homens e mulheres que o viram ser preso, que guardaram panfletos com seu rosto escondidos em fundos falsos de armários, agora o contestam de igual para igual. É uma colisão entre gerações e entre leituras de mundo. Do lado de fora, o país corre contra um outro relógio, o da transição. As diretas já, em 1984, arrastam milhões às ruas exigindo voto direto para presidente. Em palanques montados em praças, estádios, avenidas, oradores se revezam sob chuva de papel picado. Em mais de uma dessas noites, um senhor muito magro, de terno escuro e olhos fundos, sobe ao palco e fala ao microfone com a mesma cadência firme de anos atrás. O povo brasileiro não pode aceitar meia democracia. A multidão responde, mas já há outros ídolos ali. Artistas, sindicalistas, políticos de nova geração. O herói da coluna é agora uma entre várias vozes num coro múltiplo. É nesse torvelinho que vem um dos maiores golpes íntimos da trajetória de Prestes. O rompimento com o próprio Partido Comunista Brasileiro, em 1984. Após meses de atritos com a direção, que ele acusa de se acomodar à ordem, de se afastar do marxismo revolucionário, ele decide sair. Não é uma decisão burocrática, é uma espécie de amputação emocional. Num pequeno apartamento, cercado de livros e pilhas de documentos, ele assina a carta em que denuncia a degeneração revisionista do partido que ajudou a construir e manter vivo por quase meio século. A caneta parece pesar toneladas. Quando termina, Maria o olha em silêncio. Ele respira fundo. É como deixar a própria casa quando já não é mais sua, murmura. O rompimento choca aliados e adversários. Alguns o acusam de intransigente, de não entender os novos tempos. Outros, ao contrário, o saúdam como símbolo de coerência. Pouco depois, ele se aproxima do PDT de Leonel Brizola, enxergando no velho trabalhista uma continuidade possível da aliança entre socialismo e democracia que sempre buscou. Para a parte da esquerda, é um movimento inesperado, quase um twist biográfico. O líder comunista que passa a apoiar um partido de matriz trabalhista, jogando seu prestígio na disputa eleitoral dentro da ordem que antes sonhara derrubar pela raiz. Enquanto isso, a história não para de ironizar. Em 1985, Tancredo Neves é eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. Morre antes da posse. O país assiste, atônito, a mais uma transição marcada por morte no topo do poder. Eco distante do tiro que estourou o peito de Getúlio em 1954.
Em 1988, é promulgada uma nova Constituição, com avanços importantes em direitos civis, trabalhistas, sociais. Muitos dos princípios ali escritos, reforma agrária tímida, direitos sindicais, liberdade de organização, carregam, mesmo que diluídas, pegadas de décadas de luta em que Prestes esteve na linha de frente, mas ao mesmo tempo, o mundo onde ele aprendeu política desmorona. A União Soviética entra em crise profunda. O Muro de Berlim cai em 1989, num espetáculo televisionado que percorre o planeta em imagens, de jovens martelando concreto e cercas. Para os defensores do capitalismo, é a prova final da falência do socialismo. Para velhos comunistas de todas as partes, é um golpe moral devastador. Alguns renegam o passado, outros se fecham num saudosismo melancólico. Prestes assiste tudo com o olhar de quem já sobreviveu a muitas mortes simbólicas. Ele sabe que um muro não resume um ideal, mas também entende o poder dos símbolos. Nesse mesmo 1989, o Brasil realiza sua primeira eleição direta para presidente desde 1960. O país inteiro se vira para as telas de TV como se estivesse diante de uma final de campeonato que decidirá não apenas um torneio, mas o tipo de sociedade em que vai viver. No segundo turno, um jovem político conservador, Fernando Collor de Mello, se enfrenta com um sindicalista barbudo, Luiz Inácio Lula da Silva. Na sala modesta onde vive no Rio, Prestes acompanha os debates pela televisão, cercado de filhos, netos, visitantes. Ele, que atravessou o século sonhando com um Brasil socialista, vê um trabalhador metalúrgico chegar à beira da presidência. Não é a revolução, mas é uma fissura poderosa na velha ordem. Quando Collor vence, numa combinação de medo, manipulação midiática e esperança difusa de modernização, ele não se espanta. O tempo da política institucional é lento, cheio de idas e vindas. O que o impressiona mesmo é perceber que, mesmo derrotado, Lula arrasta milhões de votos, muitos deles de jovens pobres, negros, mulheres e operários, gente que décadas antes talvez nem votasse. O fio que liga a coluna àquelas urnas é invisível, mas real. Em algum momento entre esses grandes eventos, uma notícia discreta passa quase despercebida. A morte de um general muito idoso, enterrado com honras num cemitério militar, sob o som burocrático de trompetes e discursos formais. Seu nome, para o grande público, já não diz quase nada. Para poucos historiadores, porém, ele é um personagem recorrente de relatórios e dossiês sobre a repressão política no Brasil ao longo do século XX. Gustavo Azevedo. Sem multidões, sem cartazes, sem coro, ele desce a terra cercado apenas de fardas bem passadas e coroas de flores oficiais. O Estado que ele ajudou a defender por toda a vida presta homenagem. O povo, para quem enfrentou guerras e conspirou em salas fechadas, mal sabe quem foi. Anos depois, quando alguém folheia um livro escolar e lê o nome Luiz Carlos Prestes, talvez não faça ideia de que, em algum momento, um oficial passou a vida tentando apagar aquela mesma linha. É assim que o tempo resolve certas disputas. Não com duelos, mas com esquecimento seletivo. No início de 1990, o corpo de Prestes já não acompanha mais a voracidade da mente. Doenças respiratórias, cansaço extremo, internações recorrentes. Num leito de hospital no Rio de Janeiro, cercado por alguns familiares e companheiros de longa data, ele atravessa dias que misturam lucidez cortante e lapsos de memória. Em momentos de clareza, pergunta notícias das greves, das lutas camponesas, dos partidos de esquerda. Em outros, confunde épocas, fala da marcha da coluna como se ainda estivesse no meio dela. Pede água como quem pede um gole em cantil de campanha. No dia 7 de março de 1990, o relógio finalmente chega ao limite que nem o mais obstinado militante consegue negociar. Aos 92 anos, Luiz Carlos Prestes morre. Não há tiros de canhão, nem feriado nacional, nem luto oficial decretado por decreto pomposo. Há, nas ruas de algumas capitais, bandeiras vermelhas erguidas sob o sol, coroas de flores improvisadas, velhos operários com medalhas, de sindicato no peito, jovens universitários segurando cartazes com fotos em preto e branco. No velório, filas silenciosas se formam. Muitos dos que passam diante do caixão não viveram a coluna, não ouviram a voz dele no Senado, não leram manifestos clandestinos, mas de algum modo entendem que estão diante de alguém que atravessou quase todo o século se recusando a fazer as pazes com a injustiça. Lá fora, o mundo celebra o fim da história, a vitória incontestável do capitalismo liberal. Aqui dentro,
Entre coroas de flores e punhos cerrados, alguns sussurram que a história não termina enquanto houver gente disposta a recontá-la. Nas semanas seguintes, jornais, revistas e programas de televisão disputam a narrativa sobre quem foi, afinal, Luiz Carlos Prestes. Para uns, um utópico irredutível, preso a uma ideologia derrotada. Para outros, um dos raros exemplos de coerência num país acostumado a conversões oportunistas. Para muitos, simplesmente um nome de rua, de escola, de praça, que um dia vai ser explicado a uma criança curiosa com a pergunta inevitável: quem foi esse tal de Prestes? A resposta nunca será simples. Foi cadete exemplar e conspirador. Foi estrategista militar e prisioneiro isolado. Foi senador aplaudido e clandestino perseguido. Foi líder de massa e voz solitária em cartas de ruptura. Perdeu quase todas as batalhas táticas que travou, mas conseguiu, de algum modo, inscrever sua presença em cada grande curva da história brasileira do século XX. Seu maior inimigo nunca foi apenas um governo, um general, um regime. Foi o tempo. Esse cronômetro impiedoso que joga contra quem quer mudar estruturas seculares em alguns anos de vida. E, ainda assim, quando se olha para um Brasil em que trabalhadores votam, camponeses se organizam, mulheres lideram sindicatos, jovens desafiam o poder nas ruas, é difícil não enxergar, na base de tudo, rastros de marchas antigas, panfletos amarelecidos, discursos proibidos. O velho cavaleiro, que um dia atravessou o sertão com a sensação de que carregava o futuro nas costas, talvez não reconhecesse todos os contornos desse presente, mas saberia identificar algo essencial: a recusa em aceitar que as coisas sejam para sempre como estão. O tempo, afinal, não é só o inimigo que corre no pulso dos generais ou no peito cansado de um velho militante. O tempo também é a matéria-prima da memória. E, enquanto houver alguém disposto a contar e recontar a história de Luiz Carlos Prestes, o relógio, que parecia ter sido sequestrado por ditaduras, golpes e derrotas, continua teimosamente aberto, como se convidasse novas gerações a olhar para ele e perguntar: uma vez mais, antes que os ponteiros avancem demais, o que faremos nós com o pouco tempo que nos cabe?